Bom dia, meninas maravilhosas. Bom dia, meninos maravilhosos. Hoje a gente vai fazer uma viagem no mundo da ética. Vejam, eu vou fazer um percurso histórico do conceito de ética e das discussões que vêm sendo travadas. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou partir da ética voluntarista de Aristóteles. Depois eu vou fazer uma rápida passagem na ética de Epicuro, baseada na busca da hedonê. Em seguida, vou comentar a ética de Zenão de Cício, o fundador do estoicismo, uma ética baseada na prática da apatheia. E daí eu vou dar um salto para o século XVIII. E no século XVIII nós vamos falar de Kant com sua moral deontológica, sua moral do dever, comparando esta moral com a moral de Jeremy Bentham e Stuart Mill, que é uma moral utilitarista. Para começar a nossa viagem, eu quero fazer uma pequena distinção entre os termos moral e ética. Existe uma confusão gigantesca a respeito do uso desses dois termos. Grosso modo, eles significam a mesma coisa, ou seja, comportamento. Ética em grego significa comportamento. Mores em latim significa comportamento. Ocorre que nós hoje, quando usamos esses dois termos, fazemos uma distinção técnica. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando das reflexões que o indivíduo faz a respeito do seu comportamento. Ou seja, a ética é uma postura reflexiva, uma postura, portanto, filosófica diante daquelas ações que você deve praticar ou evitar. A ética. Enquanto a moral seria o conjunto de normas que cada sociedade produz ao longo de sua tradição, ao longo de sua história, e que são cumpridas pela grande massa da população, sem que isso seja muito questionado. Okay? Por exemplo, é uma norma da nossa cultura andar vestido. É uma norma. Então isso está no campo da moral. Em determinada circunstância, pode ser que você, sei lá, por exemplo, você está indo para a escola, encontra uma pessoa em situação de rua, passando frio, fome, você se apieda dessa pessoa, pega a blusa, a camisa que está usando, tira e dá para esta pessoa. Nesse momento, você está assumindo que vai fazer o resto do caminho, sei lá, tentar pegar o metrô, tentar pegar o ônibus, pegar um táxi, um Uber, enfim, você está assumindo que vai fazer o resto do caminho vestido de um modo que não é exatamente o modo que a nossa cultura espera de nós. No entanto, você fez uma reflexão. E nesta reflexão você entendeu que era melhor, que era uma ação melhor ficar sem a camisa, sem a blusa, do que permanecer do jeito que a sociedade espera que você esteja, em detrimento daquela pessoa que estava precisando se agasalhar. Então, em resumo,
A moral dirá respeito àquilo que já foi definido socialmente, e como já foi definido socialmente, em cada cultura e em cada época pode ter variações e terá, enquanto a ética é a reflexão que o indivíduo faz a respeito destas normas que estão constituídas. Os filósofos, quando procuram estabelecer parâmetros éticos, estão tentando estabelecer parâmetros que sejam viáveis em qualquer cultura. Então, essa é a diferença básica. No entanto, dito isto, eu preciso dizer que muitas vezes em filosofia a palavra moral é usada no sentido de uma reflexão. E aí, como é que você vai distinguir? Quando você encontrar num texto, afinal, essa moral aqui é a reflexão, é a ética ou é o conjunto de costumes de uma sociedade? Bom, os autores têm sempre o cuidado, quando usam a palavra moral, se referindo ao que nós aqui explicamos como ética, os autores sempre têm o cuidado de acrescentar à palavra moral o nome do filósofo. Então, a moral kantiana é a ética kantiana. A moral platônica é a ética platônica. Ou seja, é o conjunto de reflexões que Platão fez a respeito do que é certo e do que é errado. Ok? Dito isto, eu espero que tenha ajudado a clarear esta discussão. Dito isto, eu vou fazer aqui então esse percurso, né, começando por Aristóteles e terminando com os utilitaristas. Aristóteles, pensador grego do século IV a.C., nascido na Macedônia, estabeleceu-se em Atenas, conheceu o período das conquistas de Alexandre, de quem fora mestre. Aristóteles desenvolve uma ética que nós chamamos de ética voluntarista. Para ele, o indivíduo tem a condição de deliberar racionalmente se sua ação vai ser correta ou não. E o que é que vai nortear a certeza do agir segundo Aristóteles, do bom agir segundo Aristóteles? Aristóteles diz que todo homem nasceu para buscar a felicidade. Todo homem busca a felicidade. Então, toda ação moral será virtuosa se for uma ação que tende para a felicidade. Mas não a felicidade apenas do indivíduo, mas a felicidade do conjunto da população na qual este homem está envolvido. Não nos esqueçamos de que Aristóteles é um filósofo que pensa o homem como animal, racional e político. Então, Aristóteles não consegue conceber a felicidade do homem que não seja uma felicidade com o conjunto das pessoas na sua polis. Então, veja, Aristóteles vai dizer: o homem virtuoso é este homem que busca a felicidade de forma racional. E como é que ele encontra a felicidade de forma racional? A solução para Aristóteles ficou conhecida como o caminho do meio. Em latim, os estudiosos diziam virtus in medio. Ou seja, você não deve buscar os extremos. Você deve buscar o meio, ou seja, o equilíbrio de sua ação. Em resumo, Aristóteles quer que nós tenhamos uma ação equilibrada,
ponderada, que nós tenhamos a disposição, antes de agir, para pensar qual é o melhor meio de, agindo, garantir a minha felicidade e a felicidade do outro. Este é o pensamento geral de Aristóteles a respeito da ética, ligando a ética à felicidade e ligando a felicidade à cidade, né? Então veja a implicação política do agir bem, né? Eu não vou agir bem para me dar bem, eu vou agir bem para ser feliz. Mas, diz Aristóteles, felicidade é impossível para quem está sozinho. O poeta diz, né? O fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Não sei se o poeta sabia, mas ele estava parafraseando Aristóteles. O segundo pensamento que nós vamos aqui rapidamente apresentar é o pensamento epicurista. Epicuro ficou conhecido, ele já é um filósofo da passagem do século IV para o século III a.C. Epicuro ficou conhecido por sua filosofia que buscava, pela hedonê, atingir a ataraxia. Ataraxia em grego significa a serenidade da alma. Hedonê significa o prazer moderado. Não vamos confundir com hedonismo, que é o excesso do prazer, é enfiar o pé na jaca, é se acabar. Epicuro está propondo que o homem seja feliz. E seja feliz com as coisas simples, que ele busque a amizade, ele diz que a amizade é a maior das virtudes. Busque os prazeres que nos dão alegria, a boa música, a alegria, o prazer de ser saciado por um copo d'água. Então veja, Epicuro propõe uma vida simples, mas uma vida feliz, uma vida que não foge dos prazeres. Pelo contrário, procura ver em cada coisa simples da existência um prazer, prazer este, né, que seria a hedonê, prazer moderado, acabaria levando o homem a um estado de serenidade da alma. E este seria o parâmetro do reto agir para Epicuro. O nosso segundo pensador deste período em que Epicuro está, que é o período chamado helenístico, é Zenão de Cício. Zenão é o fundador do estoicismo. Um estoico é uma pessoa que controla as suas emoções, porque acredita, como Zenão acreditava, que existe uma ordem universal, que ele chamava de Logos universal, e este Logos, como uma espécie de inteligência do universo, coordenava tudo o que acontece no planeta e, portanto, tudo o que acontece na vida do homem. Ora, se existe uma inteligência universal coordenando tudo, eu não preciso me preocupar quando acontece alguma coisa que eu considerei desagradável. Este modo de pensar, em grego se diz apatheia, ou seja, indiferença aos sentimentos. Trocando em miúdos, se algo deu errado, diz Zenão, e já deu. Então não adianta você se angustiar. Veja, cuidado, hein? Porque Zenão não está pregando uma filosofia do conformismo. Ele não está deixe a vida me levar. Não. O que ele está dizendo é, faça tudo que você puder fazer para que as coisas aconteçam. Mas, se não acontecer, aceite. Olha o nosso caso, né? Estamos aqui em isolamento social.
não queríamos, não desejávamos, não fizemos este projeto para a nossa vida, mas aconteceu. Então, adianta ficarmos agora nos angustiando? Não. O que é que a gente faz? A gente sereniza, pratica a apatia, aceita essa condição e agora que nós estamos tranquilos, ou seja, estamos na ataraxia, com a serenidade da alma, nós podemos nos dar ao luxo de, por exemplo, fazer essa aula aqui que eu espero que vocês estejam curtindo. Então veja, enquanto Epicuro insiste na hedonê, na busca do prazer moderado, Zenão, o estoico, insiste na apatia, na indiferença aos sentimentos. Repito, ele não está falando nem da ação do psicopata insensível, nem da ação do acomodado. O que ele está dizendo é: se você não pode fazer nada para mudar, angustiar-se não vai resolver o seu problema. Exemplo de estoicos nós temos contemporaneamente? Sim, muitos. Todas as pessoas que praticam esportes de alto rendimento são pessoas estoicas. Todos os estudantes de terceiro ano que estão dando sangue para se preparar para o vestibular estão tendo um comportamento estoico. Ou seja, toda vez que você dá tudo de si, mesmo quando o seu corpo está dizendo que deu uma paradinha e você diz, não, eu vou mais um pouco. É esse mais um pouco que Zenão está chamando de indiferença aos sentimentos. Agora eu vou dar um salto, vou sair de Zenão, século terceiro e quarto antes de Cristo, e vou parar no século 18, falando do nosso amigo Immanuel Kant. A moral kantiana, olha como eu falei, a moral kantiana, a ética de Kant, diz o seguinte: o reto agir é aquele agir que cumpre o dever. E como é que eu sei, Kant, qual é o dever? Segundo Kant, todos nós nascemos com 3 mandamentos que estão inscritos em nossa racionalidade. E ele chama esses 3 mandamentos de imperativos categóricos. O primeiro imperativo diz: haja de tal modo que a tua ação possa ter valor universal, como se fosse uma lei, ou seja, eu faço e eu fazendo, eu entendo que todas as pessoas que fizerem assim estão agindo de forma correta. Segundo imperativo categórico, considere o outro sempre como um fim e nunca como um meio, ou seja, nunca considere as pessoas com quem você se relaciona como objetos dos quais você pode se utilizar para obter algum benefício, o respeito pelo outro. E o terceiro, que repete esses 2 de outra forma, é o imperativo que diz, segundo Kant, haja sempre de modo racional. Ou seja, Kant acredita que nós somos racionais, que a nossa racionalidade nos impele a saber, quando agimos, que nossa ação tem uma componente de generalidade, ou seja, cada coisa que eu faço, eu sei que outros também deveriam poder fazer. Kant usa um exemplo muito radical. Ele usa o exemplo do assassino. Ele diz assim: se alguém chegasse para mim e me dissesse, eu quero matar seu pai, ele está em casa?
Estando o pai de Kant em casa, Kant diz: eu devo dizer que sim. Isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Porque como é que eu vou dizer a um assassino que quer matar meu pai, que meu pai está sim em casa? Ó, o seu assassino, ele está aí dentro sim. Por que Kant está dando esse exemplo tão radical? Porque Kant quer dizer o seguinte, veja gente, mentir é errado, ponto. E mentir é errado sob qualquer condição. Logo, mesmo quando, diz Kant, hein? Mesmo quando a mentira vai trazer benefício para mim, benefício para meu pai, e até, de certa forma, benefício para o ladrão, porque eu vou evitar que ele cometa um crime, Kant abstrai de todo esse conteúdo e aplica uma regra formal. E a forma de Kant é: mentir é errado. Ora, como é que eu sei que mentir é errado? Vamos pegar as 3 máximas? Bom, que a minha lei, que a minha ação tenha valor de lei universal. Se eu minto para o assassino, eu estou assumindo que as pessoas mintam para mim. Eu quero que as pessoas mintam para mim. Se todas as pessoas mentirem para todas as pessoas, nós teremos um mundo racional? Quando eu minto para salvar meu pai, eu estou tomando o assassino como o fim último da minha ação ou como um meio para manter a minha felicidade de continuar com meu pai? Estão percebendo a... Bom, você não precisa concordar com Kant, hein, gente? Eu até espero que você não concorde numa situação concreta destas, né? E acredito também que nem Kant faria isso. Mas o que Kant quer dizer é, veja, você pode mentir pro assassino, provavelmente você vai mentir pro assassino, mas você sabe que descumpriu, segundo Kant, um mandamento moral, ético. Um mandamento ético. Os outros 2 rapazes de quem eu vou falar, e já vou aqui encerrando a nosso pequeno bate-papo, são 2 pensadores que, ao contrário de Kant, que tem uma moral deontológica, ou seja, uma moral do dever, uma moral na qual o que conta é a intenção do agente e não os resultados que podem advir desta ação, esses 2 são chamados utilitaristas e são Jeremy Bentham e Stuart Mill, de quem com certeza vocês já ouviram falar bastante. Jeremy Bentham é conhecido por causa daquela ideia do panóptico, né, um edifício circular em que todo mundo podia, em que o gestor podia ver todo mundo, mas ninguém podia ver o gestor, né, um sistema de observação que funcionaria como um elemento para coibir as ações das pessoas que quisessem agir errado. Vejam, gente, a ideia de Jeremy Bentham é uma ética tem que estar baseada nos seus resultados, o contrário de Kant. E o que é que seria agir bem para Bentham? Agir bem para Bentham seria produzir o máximo de felicidade para si e para os outros. Então, nesse sentido, diante do exemplo dado por Kant, a resposta de Jeremy Bentham seria inequivocamente: minta. Minta. Porque você garante a vida de seu pai, garante que você continua feliz e impede que o ladrão cometa, que o assassino cometa um crime. Ok? Nessa mesma linha de Jeremy Bentham, nós vamos encontrar Stuart Mill, que também é um utilitarista. Veja, por que utilitarista, né? Porque ele vê a utilidade da ação, né? E a diferença fundamental entre Mill e Bentham é que, para Stuart Mill, não se trata apenas de quantidade de felicidade. Ele entende que há valores
que são mais nobres que outros. Então, haveria, além do fator da quantidade, o fator da qualidade de felicidade. Então, a felicidade de quem come uma boa comida não é a mesma felicidade, segundo Stuart Mill, de quem lê um bom livro, de quem ouve uma boa música. Então ele faz esta pequena, como é que eu vou dizer assim, correção, segundo ele, no pensamento de Jeremy Bentham. Meus queridos, eu espero poder ter contribuído com a reflexão a respeito do que é o pensamento ético. Agora, cabe a nós decidir que ética nós vamos assumir em nossa vida. Se uma ética voluntarista, se uma ética estoica, epicurista, deontológica ou utilitarista. Ou, dependendo da situação, uma ou outra, né? E aí eu já estou sendo utilitarista, né? Que eu já estou pensando nos resultados desta ação. Queridos, queridas, maravilhosas, perfeitas, perfeitos, maravilhosos, forte beijo e continuemos em casa.